Fala galera, tudo bom? Bem, as coisas estão ficando interessantes, já apareceu até a vinheta aqui, graças ao amigo Rafael. Valeu, Rafael, tamo junto. Bom, esse vídeo fala sobre equações do segundo grau. Na verdade, a gente vai fazer equações incompletas do segundo grau, tudo bem? Eu explico qual é a diferença entre os dois tipos de equação incompleta do segundo grau, mostro alguns exemplos de como é que se faz uma equação incompleta do segundo grau. E no finalzinho eu só falo rapidamente sobre um tipo específico de equação de segundo grau que dá para fazer tranquilo, tá bom? Sem mais enrolação, vamos lá. Observe as três equações de segundo grau a seguir. Eu escrevi três equações diferentes. Uma delas é essa aqui, x ao quadrado mais 1 igual a 50. A outra, x ao quadrado menos 11x igual a 0. E a terceira, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Tá bom? Bom, primeiro, x ao quadrado mais 1 igual a 50 e x ao quadrado menos 11x igual a 0 são equações incompletas do segundo grau. Não tem os três termos diferentes. Como assim? Olha para de baixo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0 é uma equação completa do segundo grau porque ela tem três termos diferentes. Como assim? Esse primeiro é o termo em x ao quadrado, o segundo é o termo em x e o terceiro é o termo independente. Se você tem três termos, igualzinha a essa aqui, igual a zero, isso é uma equação de segundo grau. Essa primeira não é por quê? Bom, esses dois sujeitos aqui, o 1 e o 50, são os termos independentes. Termo independente é o que não tem x. Essa equação aqui, x ao quadrado menos 11x igual a 0, ela tem o termo em x ao quadrado, tem o termo em x, mas não tem o termo independente. Então ela é incompleta, tá bom? Bom, faz diferença saber se a equação é completa ou incompleta? Sim. As equações incompletas são mais fáceis de resolver, a gente consegue fazê-las mais rápido. As equações completas eu preciso pensar um pouco mais, ou ela cai num caso especial, ou eu vou precisar de uma fórmula, vou precisar fazer cálculo mais trabalhoso, tá bom? Bem, da mesma forma que eu falei antes, dessa primeira equação aqui, x ao quadrado mais 1 igual a 50, de não ser completa, esta também não é completa. Por quê? Ela tem um termo em x ao quadrado, ela tem um termo em x e depois tem outro termo em x. Eu precisaria ter três termos diferentes. De novo, o que é uma equação de segundo grau? É uma equação, o maior expoente é 2, tá bom? Nessa equação, o maior expoente é 2, então ela é uma equação de segundo grau. Para que uma equação do segundo grau seja completa, ela necessita ter três termos de grau diferentes, o que não acontece com a equação x ao quadrado menos 5x igual a 4. Tudo bem? Agora, vamos pensar o que é a raiz de uma equação. Valor numérico que faz com que essa igualdade seja verdadeira. Por exemplo, 2 e 3 são as raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Bom, a tua equação original é a seguinte: x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. O que você vai fazer? Para você verificar se um número é raiz ou não de uma equação, você precisa substituir. Onde tem x, você vai escrever o quê? 2, porque você está substituindo para o valor numérico 2. Então vai ficar assim: 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 0. Vamos ver se funcionou. 2 ao quadrado, 4. Mais 6, 10. 5 vezes 2, 10. Opa! Aqui dá 10 menos 10, 0. Funcionou. Se for o caso, escreva isso, faça com calma para você ver que realmente funciona. Usando o valor numérico 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 5 vezes 3, 15.
9 menos 15, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Qualquer outro número que eu use aqui, com certeza vai dar errado, tá bom? Então, as únicas raízes para essa equação são o 2 e o 3. Tá legal? Bom, vamos ao primeiro tipo de equação incompleta. É desse tipo aqui, ó, ax ao quadrado menos bx igual a zero. Quem é o a? É o número pelo qual o x ao quadrado está sendo multiplicado. Quem é o b? É o número pelo qual o x está sendo multiplicado. Essa equação não tem termo independente. O modo mais rápido de fazer isso vai ser incrivelmente rápido mesmo, é colocando um termo em evidência. Como assim? Quais são as raízes da equação x ao quadrado menos 4x igual a zero? A gente vai pegar esta equação aqui e vai dividir isso por x, vai dividir isso por x. Quando eu divido isso por x, o resultado é x. Quando eu divido isso por x, o resultado é menos 4. Então, eu vou colocar assim, ó, x vezes x menos 4 igual a zero. Para ver se funcionou ou não, x vezes x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Eu obtenho os termos de antes, né? O produto de dois fatores só é zero se um dos fatores for zero. Aqui eu estou dizendo o seguinte, x vezes x menos 4 igual a zero. Então, das duas, uma. Ou x igual a zero, ou x menos 4 igual a zero. Aqui são dois fatores, 1, 2. Um dos dois tem que ser zero para que esse produto seja zero. Se x igual a zero, já achamos a primeira raiz. Se x menos 4 igual a zero, eu vou jogar o 4 para o lado de lá, vai ficar x igual a 4. Opa, x igual a 4 é a segunda raiz. Então, as raízes para essa equação são 0 e 4. Pode testar. Escreve x ao quadrado menos 4x igual a zero. Pode substituir que você vai ver que funciona. O resultado final tem que dar zero. Como a equação é do segundo grau, ela tem no máximo duas raízes. O que isso quer dizer? Ter no máximo duas raízes quer dizer ou ela tem duas diferentes, ou ela tem duas iguais, ou ela não tem raízes. Daqui a pouco a gente vai ver o que isso quer dizer. Tá bom? Quando uma equação é solucionada, escrevem-se suas raízes, as soluções da equação, entre colchetes. Nesse exemplo, S é 0 e 4. 0 e 4 por quê? São os valores que a gente encontrou. Tudo bem? Então, as duas raízes são 0 e 4. Então, coloca solução. No final, depois que você já resolver a equação, tudo bonitinho, você escreve solução 0 e 4. Outro exemplo, quais são as soluções da equação x ao quadrado mais 8x igual a zero? Você vai colocar, vai fazer a mesma coisa de antes. Você vai escrever o seguinte, como essa é uma equação incompleta no segundo grau, sem termo independente, podemos simplesmente pôr x em evidência. Vai ficar assim, ó, x multiplica. Para ver o que vai acontecer. Produto, né? É um produto em que um dos termos necessariamente tem que ser zero. Então, x vezes 2x mais 8 igual a zero. Como nós vimos antes, das duas, uma, ou x igual a zero, ou 2x mais 8 igual a zero. Portanto, só de eu escrever isso, eu já sei uma raiz. Uma das raízes é quanto? Zero. Como é que eu acho a outra? 2x mais 8 igual a zero. 2x igual a menos 8. Eu vou ter que fazer x igual a menos 8 sobre 2. 8 sobre 2 é 4. Então, o resultado aqui é menos 4. Então, nossas soluções são menos 4 e 0. Certo?
Aí a gente chega numa conclusão. Equações desse tipo, sem termo independente, sempre vão ter zero como uma das suas raízes. Ok? Agora, fazer o segundo tipo de equação incompleta. É uma equação do segundo grau que não tem o termo de grau 1. Ela só tem o termo dx ao quadrado, em x ao quadrado e o termo independente. Às vezes tem até mais de um, mas isso não é tão importante assim. Tudo bem? Ah, como é que eu faço? Como é que eu encontro as soluções da equação x ao quadrado menos 1 igual a 48? Bom, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é isolar x, ou seja, passar tudo que não for x para o primeiro membro. Olha só, o que a gente chama de primeiro membro. Então, tudo que não for x eu vou passar para o segundo membro. Como é que vai ficar isso? Bom, originalmente, x ao quadrado menos 1 igual a 48. Esse cara eu vou ter que jogar para lá. Vai ficar x ao quadrado igual a 48 mais 1. 48 mais 1, obviamente, é 49. Quando você tem uma igualdade dessa aqui, você precisa tirar a raiz quadrada dos dois lados. Vai ficar raiz de x ao quadrado é x igual a raiz de 49. Quanto é a raiz de 49? Mais e menos 7. Opa! A gente chama isso de raiz simétrica, que é o 7 ou menos 7. Isso aparece com uma certa frequência. Você vai achar 2 e menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4. Ok? Como 7 e menos 7 servem como soluções da equação, então o conjunto solução é menos 7 e 7. Espera aí, vale a pena a gente falar disso aqui. Ó. Qual é a raiz quadrada de 49? É 7. 7 vezes 7 é 49. Mas também é menos 7. Porque se eu multiplicar menos 7 vezes menos 7, vai dar quanto? 49 do mesmo jeito. Então, aqui, quando eu estou fazendo essa raiz quadrada, vão aparecer duas raízes, tá bom? Então, de novo, as soluções aqui são menos 7 e 7, tudo bem? Bom, nem sempre eu consigo encontrar soluções para uma equação desse tipo. Quer ver? Se eu escrever essa equação aqui, ó, x² mais 100 igual a zero, não vou conseguir achar soluções. Deixa eu mostrar por quê. Ó, o começo é exatamente como a gente viu antes. Você vai escrever assim, ó, x² mais 100 igual a zero. Só que eu preciso isolar o x, ou seja, tudo que não é x vai para o outro lado. x² é igual a menos 100. Então, x é igual a raiz quadrada de menos 100. Espera aí, qual é a raiz quadrada de menos 100? Bom, não é 10. Dá quanto? 100. Não dá menos 100. Também não é menos 10, porque menos 10 vezes menos 10 dá 100. Não dá menos 100. Como 100, ou melhor, como menos 100 não possui raiz quadrada, então a equação não tem raízes. Essa seria a resposta. S é um conjunto vazio. O que isso quer dizer? Nenhum número torna essa sentença aqui, ó, x² mais 100 igual a zero, verdadeira. Não adianta, qualquer número que eu bote aqui, eu nunca vou conseguir encontrar zero como resultado. Ok? A gente chama esse tipo de equação impossível. Quando você tem que fazer uma raiz quadrada de um número negativo, isso se torna uma equação impossível. Ok? O terceiro tipo de equação que aparece no material, para você saber o que a gente tem que fazer, veja a matéria do 8º ano a respeito de trinômio quadrado perfeito. Ok? Bom, esse vídeo termina aqui. Obrigado. Continue se cuidando direitinho. A gente se vê. Até mais. Espero que em breve. Um abraço.